E aí pessoal, você tá no canal MW Marlon Wrestling. Vamos comentar o Money in the Bank. Olha só galera, Money in the Bank, não é mesmo? O que a gente pode falar desse pay-per-view aí, né galera? Tem muita gente que já tá considerando o pior pay-per-view do ano. Olha, eu vou dizer que, cara, eu acho que é um pouco exagero chamar de pior pay-per-view do ano, cara. Talvez ele não tenha sido excelente, mas também não foi o pior, cara. Não foi tão ruim quanto o Fastlane, por exemplo, que na minha opinião foi o pior até agora. Não tem como, cara, sério. Não foi o pior do ano, mas realmente tem umas coisas que foram legais, teve outras que foram uma bosta, cara, sério. A primeira luta foi Hype Bros contra The Colons, nada a comentar, a não ser que é legal ver aí o Hype Bros de volta, mas a gente sabe que é óbvio que eles vão ser enterrados na Tag Team Division, como sempre, então caguei também. Enfim, agora a gente chega no show principal e já a primeira luta foi provavelmente uma das mais polêmicas da noite, galera. Como é que eu vou explicar pra vocês? A gente teve então aí o Money in the Bank Ladder Match com as 5 competidoras ali da Women's Division da SmackDown. Essas competidoras eram Becky Lynch, Carmella, Natalya, Charlotte e Tamina. Então a gente tinha essas 5 competidoras aí no Money in the Bank das mulheres, né? O primeiro da história, cara. E o que aconteceu, galera? A luta em si foi boa, sim, foi boa. Talvez não tão quanto o que os homens conseguem fazer nesse tipo de luta na ladder match, sem dúvida não. Faltou alguns momentos assim, sabe? Mas aqueles momentos what the fuck que não aconteceram muitos. Mas o que realmente surpreendeu nessa luta foi o final, né, galera? Como é que a gente pode explicar aqui? Mano, basicamente a primeira vencedora de uma Women's Ladder Match Money in the Bank não foi uma mulher. Olha só que absurdo isso, cara. Tipo, você para pra pensar, não é absurdo isso, mano. Como que isso é possível, cara? Quem teve essa brilhante ideia de fazer o James Ellsworth puxar o briefcase, cara? Que coisa estúpida, mano. Sério, isso foi, mano, não tem nem como descrever aqui. Tipo, eles trabalharam por tanto tempo criando essa Women's Revolution e tal, e do nada eles fazem esse absurdo aqui, cara, que é ridículo isso. James Ellsworth pegou o cinturão não, o briefcase, e jogou lá de cima da escada pra Carmella, como se ela fosse uma mulher indefesa, cara. Foi ridículo isso. Não precisava ter feito. Ok, eu até entendo que é interessante, sim, é interessante, é original, a gente nunca viu antes na história isso acontecendo, mas não precisava terminar a luta desse jeito. Podia ser um final falso, podiam recomeçar a luta, podia aparecer o Shane McMahon falando recomeça essa luta aí e expulsa o James Ellsworth do ringside. Mas não, cara, eles terminaram a luta assim mesmo, tipo assim, James Ellsworth escalou a escada, pegou e deu pra Carmella. Apesar de que, parando pra pensar, realmente a Carmella é a vencedora de qualquer forma, porque é uma no disqualification, galera. Ladder match é uma no disqualification, qualquer um pode invadir, fazer o que quiser ali. Então não tem disqualification do James Ellsworth subindo e pegando a maleta, e também nunca foi criada uma regra de que só os competidores ali deveriam participar, que estão participando deveriam pegar a maleta. Não existe essa regra, nunca foi dito que existe essa regra. Então, de certa forma, a Carmella realmente venceu de forma legítima. Eles são heels, né, galera? Carmella e James Ellsworth, então faz sentido? Sim, faz sentido. Continuam heels e realmente criou ainda mais heel pra eles. Mas foi muito bizarro imaginar que, tipo, a primeira Miss Money in the Bank da história ganhou, né, a Carmella por causa de um homem que escalou uma luta que deveria ser histórica aí. E o primeiro vencedora, que deveria ser uma vencedora, foi um homem, foi James Ellsworth. É bizarro acreditar nisso, mas eu não sei exatamente o que vocês acharam dessa luta. Eu sei que eu sinceramente não gostei do fato de ter sido um homem que puxou lá de cima. As feministas mesmo vão ficar putonas com isso aqui, cara. Tipo, ela parecia uma mulher indefesa, jogada ali no ringue, e o homem foi lá em cima, subiu a escada e pegou e tal. Eu acho que é por isso que o pessoal tá reclamando bastante dessa luta. Apesar de que eu dou créditos que realmente foi uma luta original, foi um final original, mas não precisava ter sido desse jeito. A gente podia ter recomeçado a luta, e aí a Carmella podia subir a escada ela mesma e pegasse o briefcase e tal. Seria um final muito melhor do que isso que eles fizeram aqui, né? Mas, enfim, galera. Quero saber a opinião de vocês de cada uma das lutas, cara. Comenta tudo aí embaixo. Vamos lá pra próxima. The New Day, que venceram aí o Tag Team Champions The Usos, mas eles não viraram campeões. Olha só, venceram, mas não viraram campeões porque a vitória veio por Count Out. Como a gente sabe, nesse caso, o The New Day ganhou por Count Out, mas quem continua sendo Champions são os The Usos. Eu tô gostando bastante dessa storyline aqui, que começou há pouco tempo, né? Começou há 3 semanas atrás só, e já tá bem interessante, apesar de que, como eu disse, né? Eu falei pra vocês há um mês atrás, quando The New Day voltasse, eles iam enterrar a Tag Team Divisions da SmackDown. E olha só, né?
A gente viu aí Breezango, que teve uma excelente chance de conseguir aí pegar o cinturão há pouco tempo atrás, lá no Backlash. Teve um crowd pop incrível, estavam recebendo um push incrível, e aí vem o The New Day e estraga tudo pra todo mundo. Então eles fuderam a Tag Team Divisions mais uma vez, ficaram aí 2 meses fora e quando voltam já são colocados lá no topo, que eu já disse que eu não gostei disso, apesar de que a storyline tá interessante, mas eu também queria ver Breezango mais envolvidos aí nessa storyline. Aliás, Breezango tiveram uma luta que eu vou comentar depois. Mas o final da luta também foi bizarro pelo fato de que a gente já teve a primeira luta bastante polêmica ali com o James Ellsworth e tal. E aí a segunda luta vem e faz isso que a gente viu aí, né? Mais uma luta terminando de forma polêmica, com um countdown. Então o pessoal, o público no Twitter mesmo, cara, se você entrou no Twitter nesse momento aqui, você só via gente xingando, cara, sério. Todo mundo tava odiando esse pay-per-view nessas 2 primeiras lutas. E para manter o ritmo, né, eles foram lá e colocaram um breve segmento da Maria Kanellis, que voltou aí com o marido dela, né, o Mike Bennett, que agora é Mike Kanellis. Pra quem não sabe, eu também não assisto o TNA, mas eles saíram eu acompanho as notícias, então eu sei o que tá acontecendo lá, mas eu não assisto os programas semanais lá, o Impact, que agora também não é mais TNA, né, galera? Não se chama mais TNA, eu vou me acostumar a não chamar mais de TNA, e sim de Impact. O nome é só Impact agora. Mas a Maria Kanellis então chegou aí, fizeram sua debut, que na verdade não foi uma debut match, foi só pra mostrar, estamos aqui, olha só, chegamos aqui na WWE e é isso aí. E seria muito legal, na hora que eu vi eles, eu pensei que seria legal se tivesse o The Miz e a Maryse na SmackDown, né? Mas agora eles estão na Raw. E como a gente viu, eles são muito parecidos com a Maryse e com o The Miz, só que com uma gimmick um pouco mais romântica, assim, puxando pro lado romântico mesmo, que eu não sei se eu gostei, eu não sei, tipo, pelo que a gente viu ali, por pouco que a gente viu, o público não gostou muito e pelo jeito eles são heels mesmo, vão ser heels, mas enfim, foi uma estreia um tanto quanto bizarra. Então a gente teve aí já 3 segmentos, né, 2 lutas e um segmento bastante polêmicos e surpreendentes aí no começo do Money in the Bank. Você gostando ou não, a gente tem que admitir que o começo do show foi bem surpreendente, bem inesperado, com esse começo todo que aconteceu. Mas em seguida teve a SmackDown Women's Championship Match com Naomi, que venceu a Lana. Então nós tivemos aí a Lana lutando contra a Naomi. A gente percebe nitidamente pela luta, se vocês repararem bem, que a Lana não tá 100%, ela precisa treinar um pouco mais, cara. Os moves dela são meio bagunçados, assim, meio atrapalhados ainda. Ela precisa treinar um pouco mais, mas enfim, no geral essa luta aqui foi boa, não tem muito mais o que comentar, realmente foi uma luta boa, a não ser, agora que eu lembrei, na verdade teve um momento ali muito bizarro que foi a Carmella. Do nada a Carmella apareceu com o briefcase dela e ficou ameaçando ali umas 2, 3 vezes entregar o briefcase pro juiz no meio da luta, tipo assim, durante a luta mesmo. Não esperou nem acabar a luta pra aparecer, foi durante, o que não faz nenhum sentido. Mas no fim das contas ela não usou o briefcase, acabou a luta, a Naomi venceu, ficou em pé, né, porque se ela ficasse em defesa jogada ali no ringue, a Carmella podia se aproveitar, mas nesse caso a Naomi venceu e terminou desse jeito mesmo, com a Carmella não usando o briefcase dela. E outra coisa interessante que eu já vou comentar agora é o fato de que teve a Women's Ladder Match para abrir o show e logo em seguida durante o show teve então essa luta pelo Championship. E é estranho porque não teve essa mesma oportunidade para os homens, né? Porque primeiro teve o WWE Championship Match e depois a luta do Money in the Bank 6-Man Ladder Match. Então foi um pouco estranho, porque, né, a Carmella teve a oportunidade de ameaçar, pelo menos usar o briefcase dela durante o show, enquanto que o vencedor do 6-Man Ladder Match Money in the Bank não pôde ter essa oportunidade porque já tinha acontecido o WWE Championship Match antes. Então foi um pouco estranho também, foi. Teve alguns anos que a própria WWE Championship Match é a luta final, inclusive ano passado foi assim, né? Então é estranho, porque cada ano eles fazem de um jeito diferente, né? Eles podiam fazer o meio padronizado, assim. Primeiro a luta das escadas e depois a luta valendo os cinturões, porque aí a gente tem aquela, né, será que alguém vai aparecer com o briefcase já durante o Money in the Bank, em vez de usar o briefcase mais pro futuro, será que já vai usar naquela noite? Então tá aí mais uma coisa estranha também que aconteceu nesse Money in the Bank, que foi a ordem das lutas. É uma coisa que a gente não se importa muitas vezes com a ordem das lutas, mas no Money in the Bank, num pay-per-view como Money in the Bank, a ordem das lutas é importante. Então eles deveriam ter feito diferente, deveria ter primeiro a luta pelas escadas, as duas, podia ser uma no começo do show e uma mais no meio, e as lutas valendo os cinturões depois da luta que as escadas já aconteceram, né? Mas ok, enfim. Eu também fiquei torcendo pro Rusev aparecer nesse show, agora que a Lana estreou, mas o Rusev também não apareceu, então vai ficar mais pro futuro aí pra ele aparecer.
E logo em seguida teve a própria WWE Championship Match, que também foi super polêmica. Pra quem tava torcendo aí pro Randy Orton, aconteceu aquilo que eu falei semana passada, galera. Jinder Mahal venceu, tava torcendo pra ele e sinceramente eu gostei do resultado. Apesar de o Randy Orton ser Randy Orton, né, o fodão Randy Orton, tanto faz, cara. Eu acho que foi muito legal Jinder Mahal aí segurar o cinturão dele por mais um tempo, mesmo que tenha sido com interferência mais uma vez dos Singh Brothers. Eles interromperam a luta ali, eles atrapalharam o momento da luta e eles foram expulsos pelo juiz. O juiz quase terminou a luta, na verdade, e ia acabar em no disqualification, cara. Já imaginou essa luta acabando em no disqualification? Aí sim eu ia dizer que foi o pior pay-per-view do ano, porque, né, pelo amor de qualquer coisa. Mas não, o juiz não terminou a luta. Logo em seguida, os Singh Brothers tinha ali os Dads de St. Louis, eu acho que foi assim que eles chamaram, que são todos os caras que nasceram em St. Louis, porque tem muito lutador em St. Louis, cara, tem muito Legend, Hall of Famer em St. Louis, e tava ali o pai do Randy Orton, tava ali o Ric Flair, tava ali o Sergeant Slaughter, cara, tava ali um monte de Legend, e os Singh Brothers se envolveram ali quando eles foram expulsos pelo juiz em uma confusão ali, meio que ameaçaram o pai do Randy Orton, né, puxando ele assim pela roupa e tal, e o Randy foi lá defender eles e acabou com o Singh Brothers, jogou por cima da mesa dos comentaristas, enfim, aconteceu uma confusão ali fora do ringue. Mesmo tendo countdown, o juiz parecia que tava contando em câmera lenta, né, 1, aí 2 minutos depois, 2, né, pra acontecer todo aquele segmento que durou tipo 2 minutos fora do ringue, que não fez sentido isso também, mas enfim, a gente vai ignorar essa parte. Mas enfim, logo depois disso o Randy Orton subiu no ringue de volta e ele conseguiu até aplicar um RKO durante a luta, mas no final o Jinder aplicou o finisher dele e a luta acabou justamente desse jeito, com a interferência dos Singh Brothers. Gostando ou não, Jinder Mahal continua champion, é isso aí, galera. Em seguida, uma luta um tanto quanto fraca pra noite, realmente. Breezango, como eu disse, estava tendo uma win streak muito boa, mas agora já estão jogando eles de volta para as lutas de mid-card, mais uma vez tirando eles do cenário ali do SmackDown Tag Team Championships. E dessa vez o Breezango lutaram contra uma tag team aí que tá voltando agora, The Ascensions. Tava com saudade deles, eu gosto da gimmick dos Ascensions, acho legal, interessante. E a luta em si não tem muito o que comentar, né? Não foi uma luta muito interessante, não tava valendo nada também. Foi só uma filler match ali, só pra encher a linguiça no show. Mas foi uma luta razoavelmente boa e foi legal ver o The Ascensions voltando. E é claro, né, o grande finale, né, galera, foi a luta valendo o briefcase masculino do Money in the Bank. Como a gente viu no começo do show, teve toda aquela polêmica, e para finalizar o show, teve mais uma pequena polêmica ali, porque durante a entrance do Shinsuke Nakamura, ele foi atacado pelo Baron Corbin, foi lá pro backstage porque estava incapacitado de continuar lutando, e a luta começou e foi boa parte dela, inclusive, uma 5-man ladder match em vez de uma 6-man, né, porque foram só 5 lutadores ali, o juiz iniciou a luta de qualquer jeito, mesmo não fazendo muito sentido ele poder fazer isso, mas ele fez, começou a luta só com 5 competidores. Shinsuke ficou fora tipo 80% da luta, e sério, foi uma luta Money in the Bank, assim, falando da parte dos moves, enfim, a parte da luta mesmo, foi muito boa, cara, eles colocaram coisas bem... não dá pra dizer que foram muito originais, teve algumas coisas que a gente já viu em outros Money in the Banks em alguns anos anteriores, mas foi interessante de qualquer forma. A gente viu ali Shinsuke, AJ, Kevin Owens, esses 3 fodões lutando junto ali, já foi muito incrível, criaram várias coisas interessantes, mas no fim das contas apareceu de volta o Shinsuke, tocou a música dele e ele veio e arrasou com todo mundo no ringue, mesmo ele bastante lesionado ali pelo ataque que aconteceu no começo da luta. Teve várias ameaças de que ele quase conseguiu pegar o briefcase. O AJ Styles, no momento que o AJ e o Shinsuke ficaram se encarando, assim, um de cada lado da ladder, também foi um momento muito incrível. A gente percebeu que isso aqui provavelmente vai virar uma storyline, tem que virar uma storyline, cara, tem que virar pro SummerSlam, que vai acontecer daqui uns 2 meses, se eu não me engano, né, em outubro, alguma coisa assim. Tem que virar isso aqui, cara, tem que virar uma storyline AJ Styles e Shinsuke Nakamura, a gente quer muito ver isso. Mas quem venceu no final foi Baron Corbin, galera. Ele é o Money in the Bank winner desse ano. Então nós temos Carmella e Baron Corbin aí segurando briefcases na SmackDown. Você gostando ou não do Baron Corbin, cara, você gostando ou não, você tem que admitir que é interessante ver ele vencendo, porque ele é um mid-carder. Ele é um mid-carder, ele parece mais sempre na parte de mid-carders, e ele subiu agora mais uma vez ao topo, assim como o Andre the Giant Battle Royal também teve. Ele também teve esse momento, né, ano passado ele venceu, esse ano foi o Mojo Rawley. E cara, eu gosto de ver mid-carders subindo, né, jobbers e mid-carders subindo ao
ao topo da empresa. A gente viu Jinder Mahal acontecendo isso e agora Baron Corbin. Então a gente vê que realmente SmackDown é a Land of Opportunity, como eles falam, a terra da oportunidade, onde caras ali que sempre foram menos importantes ganham atenção. A gente tá vendo isso acontecendo. Então você gostando ou não do Baron Corbin, foi um resultado interessante e bem imprevisível. Isso aqui é muito importante comentar, galera. Ano passado foi a coisa mais previsível da face da terra. Foi o Money in the Bank mais previsível de todos da história, de todas as edições que já teve, cara. Porque foi muito óbvio que o Dean Ambrose ia ganhar ano passado. Era tipo extremamente óbvio. Se você não conseguiu ver aquilo ano passado, cara, eu acho que aquela deveria ser a sua primeira vez assistindo wrestling. Porque sério, era muito óbvio ver que o Dean Ambrose ia ganhar ano passado. E esse ano, com esses 6 competidores, a coisa tava muito mais dividida. Você realmente não tinha nada assim que podia... Nenhum deles, inclusive, estava tendo envolvimento com o próprio Jinder Mahal, como sendo um favorito, assim, sabe? O Jinder Mahal tá em uma feud com o Randy Orton, que é outra storyline. Então, esses 6 competidores estavam em outra storyline diferente. E a gente não tinha, assim, nenhum cara que, nossa, esse aqui é muito possível que vai vencer. Não tinha. Todos eles tinham a sua chance de ser escolhido aí pela WWE para ser o Money in the Bank winner. E o Baron Corbin foi interessante. Então, foi extremamente imprevisível, diferente do ano passado. E vamos lá finalizar o show, então, com a minha nota, que vai ser um 7. Pois é, não vou dar mais que isso não, galera. Foram ótimas lutas com finais ruins, é só isso que aconteceu. Foram boas lutas, excelentes lutas em alguns casos, com finais muito ruins. E se você também reparar, cara, foi a noite dos Heels, né, cara? Todos os Heels venceram suas lutas, com exceção da Naomi. A Naomi foi a única que, aliás, a Naomi e Breezango. E também no kickoff, mas o kickoff não conta. Então, tipo assim, de todas as lutas principais ali, todas as lutas principais só teve uma luta que importava, que era da Naomi, que ela é uma babyface e venceu. Todo o resto são os vilões ali da história que venceram, né? A gente teve Carmella vencendo de jeito polêmico, teve Baron Corbin, que é um futuro grande heel aí, que venceu a luta dele. Teve aí também The Usos, que venceram de forma polêmica também. Então todas as lutas foram meio que pra deixar o público puto mesmo, cara. Eles fizeram isso pra deixar o público nervoso e realmente conseguiram, cara. Porque foi um pay-per-view um tanto quanto estranho aí, com bastante coisa polêmica acontecendo. E eu quero muito ver o que eles vão falar agora na próxima terça-feira, amanhã, né, na SmackDown. Como é que vai ficar esse negócio aí da Carmella, como é que vai ficar essa polêmica, essas todas polêmicas que aconteceram durante o show, né? Mas... enfim, galera, essa foi minha análise um pouco mais longa, né? Olha só, falei bastante aqui porque Money in the Bank, pra falar a verdade, é um dos meus pay-per-views favoritos do ano. E esse aqui foi um bom pay-per-view comparado ao ano passado. Foi um pouquinho melhor, sim, por causa da luta final que não foi tão previsível. Se eu tivesse com esse canal ainda no passado, eu teria dado tipo eu teria dado a mesma nota, pra falar a verdade. Eu teria dado um 7 também pra aquele Money in the Bank. Mas enfim, foi um excelente show com ótimas lutas e finais ruins. O que estragou mesmo foram os finais. Então comenta tudo que você quiser aí embaixo. Esse foi o vídeo, se você gostou, inscreve-se aí no canal. Se você é fã de WWE, a gente posta vídeo aqui sempre comentando os shows principais, né, da semana e também os pay-per-views. Se você gostou do vídeo também, deixa like, inscreve-se, ativa o sino. E como sempre, a gente se vê no próximo, galera. Falou então, até mais, pessoal.